A gente tem visto Percy Jackson aprendendo um pouco mais sobre as habilidades que ele possui, descobrindo alguns desses poderes. Mas os demais semideuses, que outros poderes e habilidades eles têm? Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, já passamos da metade da primeira temporada aí de Percy Jackson, os Olimpianos, e a gente tá vendo o nosso protagonista descobrindo habilidades que nem ele sabia que tinha, né? Afinal de contas, ele é um semideus, então é normal que semideuses tenham, sei lá, uma força, sejam mais resistentes, tenham uma recuperação melhor do que nós, meros mortais. É só a gente lembrar, por exemplo, lá no episódio 2, né? Quando Percy, mesmo nunca ter lutado com espada antes na vida, conseguiu dar cabo ali da Clarice e de outros dois filhos de Ares ali, né? Tudo bem, de uma forma bem desengonçada, porque, né, ele acabou de descobrir que era um semideus, mas ainda assim isso prova o quanto os semideuses são mais habilidosos do que nós, meros mortais. Isso não só no Riordan Verse ali, mas praticamente em outras partes dos mitos gregos e de outras mitologias também, né? Só que o Percy tem algumas habilidades mais especiais ainda, algumas habilidades mais únicas, de certa forma, justamente pelo fato de ele ser um semideus filho de Poseidon, o deus grego dos mares, né? Então ele tem habilidades relacionadas a essa descendência que ele tem do seu pai, né? Mas os demais semideuses, que outras habilidades eles têm ali baseando no seu pai e na sua mãe divina? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso nesse vídeo, mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E também deixa o seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso, então bora falar sobre os poderes dos semideuses. E eu tenho que ressaltar aqui que eu vou falar de eventos e personagens que vão aparecer ao longo dos próximos livros do Percy Jackson e de outras sagas do Riordan Verse, né? Principalmente os Heróis do Olimpo e as aprovações de Apolo. Então vai ter aviso de spoilers aqui do que pode acontecer no futuro da série e também para aqueles que não leram os livros. Então se vocês não leram os livros, tomem cuidado, porque vai ter spoilers. Se vocês já leram ou se vocês não dão a mínima para spoilers aí você pode seguir à vontade. Mas a partir daqui vai ter um enxurrado de spoilers, não diga que eu não avisei. Um detalhe que tem que ser ressaltado aqui, que é em relação ao que a gente viu no acampamento Meio Sangue, tanto no livro, quanto também, é claro, no começo da série, que é sobre os chalés que a gente tem ali, né? Que são 12 chalés, cada um representando um dos 12 deuses do Olimpo, e é onde ficam seus respectivos filhos. Então os filhos de Ares ficam no chalé de Ares, os filhos de Atena no chalé de Atena, e por aí afora. Só que depois dos eventos de O Último Olimpiano, que é o último livro ali da saga do Percy Jackson, né? Foram construídos vários outros chalés em homenagem a várias outras divindades menores ali, como Nêmesis, Íris, Hebe, Hécate, Hipnos, Jano e por aí afora. Ficaram ali facilmente mais de 20 chalés. E eu não vou falar de todos esses 20 chalés, de todos os filhos de todas essas 20 divindades, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco aí, vai levar o dia todo, né? Então eu vou focar apenas nas divindades que tem o chalé agora inicialmente no acampamento Meio Sangue, esses 12 acampamentos, esses 12 chalés que a gente tem, no máximo acrescentar o Hades, né? Então vão ser os 12 do Olimpo mais o Hades. É esses filhos que a gente vai analisar aqui. Se vocês quiserem eu faço uma parte 2 com as outras divindades que a gente tem também. Poseidon. Obviamente que a gente tem que começar falando sobre o nosso queridíssimo protagonista, né? Quem tá dando início a essa jornada do Riordan Verse no universo da televisão, né? Nas séries ali, né? Ele também deu início nos livros, né? Afinal de contas, Percy é filho do deus grego dos mares, então obviamente seus poderes estão relacionados à água, como a gente pôde ver lá na série, né? A chamada aquacinésia ou hidrocinésia, não sei se tem alguma diferença entre um ou outro, mas enfim, ele consegue controlar a água ali, né? E não só isso, mas ele também consegue respirar embaixo d'água. Porém, tem algumas habilidades que ainda não foram adaptadas para a série, como por exemplo o fato do Percy conseguir escolher ficar molhado ou não. A gente viu ele saindo do rio Mississippi ali, né? Ele estava molhado, mas se ele quisesse, pelo menos nos livros, ele consegue ficar seco. Ele entra na água e fica seco o tempo todo. Além disso, ele também consegue se comunicar com animais marinhos, né? Tipo o Aquaman ali, e também com equinos. Sim, Poseidon na mitologia grega foi quem criou os cavalos, então o Percy consegue falar com qualquer outro tipo de animal dentro da família dos equinos. Então cavalos, zebras, unicórnios, pégasos, o Percy consegue se comunicar com qualquer um deles, quase como o Doutor Dolittle praticamente, né? Além disso, o Percy também pode evocar, meio que numa escala limitada, uma pequena tempestade, uma pequena nuvem de tempestade que o ajuda a se locomover de forma mais rápida, né? E além disso, o Percy também, além de manipular a água, ele também pode manipular outros tipos de fluidos que compõem a água, como por exemplo o veneno, só que é claro, uma escala um tanto limitada ali também, né? Só que assim, como o Percy é uma criança proibida, e eu já fiz um vídeo falando especificamente sobre o assunto, que você pode conferir no card aqui em cima,
Assim, ele é um dos poucos filhos dos três grandes, um dos pouquíssimos filhos de Poseidon. Então não dá pra saber se todos os filhos de Poseidon teriam tais habilidades. No máximo, talvez a gente tenha Tyson, que a gente conhece lá no Mar de Monstros, só que ele é um ciclope, então a gente vai focar aqui especificamente nos filhos de divindades com mortais, como é o caso do Percy. Zeus. Em relação agora ao rei dos deuses ali, também a gente tem apenas dois exemplos dentro do Riordanverse, que são os irmãos Thalia e Jason Grace, né? E ambos têm habilidades bem similares, que é praticamente manipular elementos que compõem uma tempestade, como por exemplo ventanias e principalmente descargas elétricas. Eles podem conjurar raios ali e atingir em várias áreas, né? Em uma grande área ali, óbvio, até um certo limite, a gente não conhece exatamente a verdadeira extensão que eles têm ali, né? Mas eles conseguem sim evocar raios e também disparar descargas elétricas, bem parecido como o Thor de certa forma, né? Além disso, o Jason, né? No caso do Jason, ele também pode manipular os ventos a ponto de conseguir voar. Sim, o Jason é um semideus que consegue voar ali propriamente de sozinho, sem necessidade de algum tipo de equipamento especial ou místico. Ele pode manipular os ventos para conseguir levitar ali bem acima do chão, né? Só o Jason, por que a Thalia não? Existem alguns motivos, né? Existem algumas teorias aí, como por exemplo o fato de que, assim como Percy, Thalia e Jason são filhos proibidos, são crianças proibidas. Então a gente não tem como ter noção se todos os filhos de Zeus ali têm a mesma habilidade, né? Assim como o fato também, por exemplo, que Jason, na verdade, não é filho de Zeus, mas sim de sua contraparte romana, Júpiter, né? Então, talvez por conta dessa diferença de ascendência, talvez ele possa ter algum tipo de habilidade diferente, né? Uma outra possibilidade também, que talvez seja mais provável, é porque a Thalia nunca tentou essa técnica de voar, até porque ela tem medo de altura e medo de voar, então dificilmente ela vai tentar esse tipo de habilidade ali, né? Então, a princípio, só o Jason sabe voar mesmo. Hades. E para finalizar os três grandes aqui, vamos falar daquele que foi o único que não quebrou o juramento de ter filhos com mortais, né? Embora ele ainda tenha, sim, filhos semideuses vivos, né? E o caso mais popular é o Nico de Ângelo, né? Que ele consegue evocar guerreiros zumbis e esqueléticos ali. Vamos lembrar que Hades é o senhor do submundo, é o deus dos mortos ali na mitologia grega. Então o Nico tem habilidades referentes a isso, ele pode evocar esse exército de esqueletos, de zumbis ali, ou apenas alguns serviçais mortos-vivos ali, como por exemplo já teve um zumbi chofer, para vocês terem noção, né? Além disso, o Nico ele também pode viajar pelas sombras, então ele mergulha ali na sombra e consegue ir parar no outro lado do mundo se ele quiser, meio que tipo aquele personagem da Marvel, o Manto, por exemplo, que também consegue viajar pelas sombras. Só que é claro, um pouco perigoso, porque quanto mais longe ele viaja, quanto mais pessoas ele leva, ou objetos, principalmente em objetos grandes, mais cansado e esgotado ele fica, a um ponto de dessas viagens serem quase fatais para ele, né? E, obviamente, por ser filho do deus dos mortos, ele também consegue sentir quando alguém morre, né? E não só isso, mas quando a pessoa também está passando por um julgamento ali no mundo inferior, para saber se ela vai para os campos de Elísio, para os campos de Asfódelos ou para o Tártaro, que seria praticamente, respectivamente, a versão grega do paraíso, do purgatório e do inferno. Além do Nico, a gente também tem a Hazel Levesque, que na verdade é filha da contraparte romana de Hades, Plutão. E assim, diferente do Nico, ela tem um domínio muito mais concreto, mais físico ali, de tudo que está abaixo do Sol. Afinal de contas, Hades é o deus do submundo, Hades, Plutão ali, governam tudo que fica embaixo da Terra. Então Hazel praticamente tem domínio de tudo embaixo da Terra, principalmente a manipulação de minerais preciosos, como ouro, prata, bronze, cristais, diamante, rubis e por aí afora. Embora, é claro, isso meio que seja uma espécie de maldição para ela. E a Hazel também sabe muito bem manipular a névoa, que é a magia que separa o mundo mortal do mundo mitológico. Mas isso não se deve muito à sua ascendência, ao seu filho de Plutão, mas esse é o fato dela ter manipulado essa magia, estar aprendendo esse tipo de magia. Atena. Até esse atual momento a gente nunca viu nenhum filho de Atena com algum super poder especial, assim como esses que eu acabei de falar, né? Embora, é claro, Percy, Nico, Thalia, entre outros que eu citei ali dos três grandes, são casos raros porque os três grandes não têm mais filhos, mas enfim, né? Só que assim, os filhos de Atena, obviamente sendo filhos da deusa da sabedoria, são incrivelmente inteligentes, são ótimos na estratégia, eles são ótimos na conversa também, no diálogo também, né? Tanto que não é à toa que a gente viu a Annabeth se saindo muito bem ali no jogo de caça-bandeiras, né? Tanto na série quanto principalmente nos livros, porque ela é uma ótima estrategista de guerra, estrategista de batalha, estrategista militar ali também, né? Sem contar que muitos filhos de Atena são bons principalmente na área de
exatas, sim, né? Tanto que muitos acabam seguindo a área da arquitetura, como a própria Annabeth tem desejo de ser arquiteta um dia, e como o cara que construiu o Arco de São Luís ali, como a gente viu na série. Mas além de serem incrivelmente inteligentes, eles também são ótimos líderes, são ótimos em tomadas de decisões, né? Tanto que, inclusive, dentro do Riordanverso foi confirmado que ninguém menos que George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, teria sim sido um filho de Atenas. Ou seja, mesmo eles não tendo superpoderes, eles têm algo que chega a ser tão bom quanto isso, que nada mais é do que a habilidade de saber pensar, né? Tem uma grande linha de raciocínio ali. Ares. Atena pode ser a deusa da estratégia de guerra, mas o deus da guerra em si mesmo é o próprio Ares ali, né? E ele está relacionado muito à impulsividade, aos instintos ali, à feracidade, à ideia de sair no soco com o primeiro que aparece ali, né? Isso meio que compõe a personalidade de muitos de seus filhos ali, né? Quem acompanhou a série viu o caso ali da Clarice LaRue, né? Que é a garota que faz bullying com o Percy lá no acampamento meio sangue, né? Mas assim, apesar da gente não ver também nenhum superpoder entre os filhos de Ares, pelo menos até esse atual momento, né? Pelo menos não relacionado à descendência de Ares, ao fato de ser filhos de Ares ali, né? A gente tem algumas habilidades bem interessantes ali, como por exemplo o fato de muitos filhos de Ares serem bons de briga, bons no soco ali, né? Além também no manuseio de vários tipos de equipamentos e armas de guerra, principalmente espadas, lanças, bastões, escudos, dependendo arco e flecha também, né? Eles são muito habilidosos com armas. E eles também meio que influenciam os sentimentos de raiva e de ódio de outras pessoas ali, né? Tanto que muitas vezes que quando tem alguma briga envolvendo algum filho de Ares ali no acampamento, geralmente é porque eles acabam influenciando, seja de forma consciente ou não, né? Como a gente viu no próprio episódio Percy, né? Que o Ares meio que estava influenciando a personalidade dos três ali, né? Meio que incitando uma certa ódio de cada um deles ali, né? O máximo que dá pra dizer que a gente sabe ali de superpoder, o mais próximo de poder ali que a gente viu, foi nos eventos de Último Olimpiano, quando a própria Clarice puxou um esqueleto de Drácon sozinha, né? Assim, um Drácon é praticamente uma serpente colossal gigantesca, né? E ela conseguiu fazer isso sozinha com a sua moto. É claro que também ela recebeu meio que a bênção de Ares naquele momento, então pode ser um evento exclusivo daquele momento. Mas sim, os filhos de Ares são bons de briga e sabem muito bem manipular qualquer tipo de arma. Hermes. Hermes pode ser o filhos viajantes, né, sempre acolhedores ali, não é à toa que quando chega um novo semideus que não foi reclamado pelo seu pai ou mãe divino, eles acabam indo para o chalé de Hermes, onde, por exemplo, Percy conheceu o próprio Luke Castello, né? Só que Hermes também é o deus da velocidade, o deus dos viajantes e também o deus dos ladrões, né? Então os filhos de Hermes costumam ser bem agilidosos e bem rápidos. Tudo bem, não é uma coisa tipo super velocidade, como Flash, como Sonic e por aí afora, mas eles costumam ser bem ágeis, tanto para correr, para fugir, quanto também durante uma batalha ali. Além, é claro, de alguns terem meio mão leves ali, né? Então, por exemplo, se você estiver passando ali por Copacabana, por Osasco ali, alguém passou a mão na sua carteira ali, né? Pegou a sua carteira, provavelmente pode ter sido um filho de Hermes, né? Só que além disso, eles também são muito criativos e engenhosos também, né? Então, além do Luke, outros filhos de Hermes que a gente tem ali muito conhecidos são os James Travis e Connor Stoll, que eles são ótimos em criar traquinagens e pegadinhas, tanto entre si, quanto também com todos os outros campistas ali, né? O que mostra que os filhos de Hermes são muito criativos também. Hefesto. Hefesto na mitologia é o deus ferreiro, né? O deus da metalurgia, né? O deus artesão. Então não é à toa que os seus filhos também tenham habilidades referentes a esse tipo de atividades, né? Então eles costumam ser ótimos artesãos também, ótimos ferreiros, ótimos construtores, engenheiros, eles sabem muito bem com tecnologia também, né? Qualquer coisa que envolva inventar novas tecnologias, construção também, engenharia, como eu falei, eles são ótimos para manipular trabalhos manuais, como construção, artesanato, soldagem, qualquer tipo de coisa que envolva esse tipo de habilidade manual, né, metalurgia, eles são exímios nisso, né? Assim, só que Hefesto também é o deus do fogo, né? E assim, é uma habilidade muito, mas muito rara entre seus semideuses ali, né? Se eu bem me lembro, dentro do Riordanverso, o último filho de Hefesto que tinha habilidades com fogo, né? Ele viveu durante a época da Guerra Civil dos Estados Unidos. Eu posso estar enganado, né? Eu sei que isso aí tem séculos, mas não sei exatamente a época, provavelmente foi nessa época aí, né? A gente só foi ver outro filho de Hefesto com habilidades de fogos
na saga Os Heróis do Olimpo, com o nosso queridíssimo Léo Valdez, né? Então ele pode entrar em combustão espontânea, meio que ali tipo tocha humana, ele pode lançar bolas de fogo, ele pode acender o dedo e usar como fósforo, como maçarico ali também, e ele também consegue garantir que suas roupas não se queimem, né? Ele é a prova de fogo e ele pode fazer com que suas roupas também fiquem à prova de fogo. É claro, contanto que ele seja concentrado, que é um pouco difícil, porque ele tem TDAH, né? Quem tem TDAH sabe disso também, que é um pouco difícil manter o foco. Afrodite. Se tratando da deusa da beleza e do amor na mitologia grega, automaticamente a gente pensa que seus filhos também vão ser tão belos e tão charmosos quanto a própria mãe. E na grande maioria realmente são assim, né? Mas o mais interessante não é apenas a aparência física, mas também a personalidade que eles acabam herdando da deusa, né? Como, por exemplo, de um ponto positivo, eles costumam ser mais carismáticos, mais simpáticos. Porém, também tem um ponto negativo, onde alguns acabam sendo arrogantes e até narcisistas, né? Nariz empinado ali, né? Só que eles também são muito bons na lábia, são muito bons de conversa, em relacionamento. Não só relacionamento amoroso, mas qualquer outro tipo, como por exemplo, entre irmãos, entre amigos, entre familiares. Eles são muito bons na conversa. E alguns são tão bons na lábia, tão bons na conversa, que chega a ser sim quase um superpoder, né? Que é o caso da nossa queridíssima Piper McLean, né? Que é uma das protagonistas de Os Heróis dos Heróis do Olimpo, onde ela tem uma habilidade conhecida entre os filhos de Afrodite como charme, ou seja, ela usa um tom de voz certinho ali com a pessoa e a pessoa simplesmente cede à sua vontade, faz o que ela quiser ali. É praticamente um poder de persuasão, tipo o Kilgrave lá na série da Jessica Jones, ou o Lucifer, quando ele manda aquela frase What you true desire, né? Praticamente coloca a pessoa num estado de transe ali, né? É uma habilidade que alguns filhos de Afrodite possuem, não são todos ali, ou se depende mais da lábia mesmo, né? Da conversa, mas a habilidade do charme em si, né? Tem a Piper e alguns outros ali. Dionísio. Os filhos de Dionísio podem não serem os mais grandes guerreiros, os habilidosos, os mais fortes, os mais bravos, os mais corajosos, os mais inteligentes, os mais rápidos, os mais charmosos, os mais... Enfim, eles podem não ser a mesma coisa que todos os outros semideuses ali, né? Aliás, são os que menos são explorados ali dentre os 12 no universo Percy Jackson. Mas uma coisa é certa, esses caras sabem serem muito bons em fazer festa de arromba, são ótimos baladeiros, festeiros ali, né? E óbvio, eles possuem algum conhecimento em relação ao vinho também, outros tipos de bebida do tipo. Não que eles ficam bebendo o tempo todo, afinal de contas a grande maioria do acampamento é menor de idade, então eles não podem beber, ainda mais considerando que nos Estados Unidos a lei para beber é 21, precisa ter 21 e não 18 como aqui no Brasil, então a gente não sabe o quanto eles ficam bebendo ali, mas em tese não deveria, né? Como uma coisa mais family friendly, eles não ficam bebendo o tempo todo, né? Mas eles têm sim algum tipo de conhecimento em relação a esse tipo de bebida, né? Não como, por exemplo, sei lá, fazer água virar vinho, que nem Jesus fez ali na Bíblia, mas eles têm conhecimento em relação a esse tipo de coisa. Além, é claro, de serem muito habilidosos com alguns tipos de arte, como por exemplo, interpretação. Afinal de contas, não é à toa que na vida real, o teatro, como a gente conhece hoje, né, veio de muitas tradições gregas relacionadas a festas dionisíacas, né, feita em homenagem ao próprio Dionísio, e também a sua versão romana, Baco, né. Então, muitos filhos de Dionísio ali, além de serem bons de festa e bons de balada, acabam sendo bons atores, também ótimos artistas, celebridades, e principalmente dentro da área da atuação ali. Deméter. A minha xará aí, ela é muito conhecida por ser a deusa da agricultura, da jardinagem, de toda a vida vegetal, de toda a natureza ali, né? Então, obviamente, seus filhos são muito bons em qualquer tipo de atividade que envolva contato com a natureza, né? Então, por exemplo, jardinagem, agricultura, plantações de horta, embura e por aí afora, né? Além, é claro, de alguns deles têm habilidades focadas na clorocinese, ou seja, um controle de plantas e outros vegetais. Então eles podem simplesmente jogar uma semente ali e fazer brotar uma árvore, umas flores, assim, óbvio, eu tô falando árvore num quesito de exagero, né? Mas eles podem sim fazer uma planta crescer mais rápido, tipo, por exemplo, a Era Venenosa lá do Batman, praticamente, né? E um dos exemplos mais conhecidos que a gente tem de uma filha de Deméter é a Meg McCracken, né? Que é citada na saga mais recente das provações de Apolo, né? E ela, inclusive, tem um carpó, que é meio que um espírito da natureza, né? Um espírito de semente ali, né? De estimação, que é muito apelidado carinhosamente de Pêssego, ou talvez Pêssego realmente seja o nome dele, mas é difícil falar porque ele só sabe falar Pêssego também, tipo o Groot, né? Mas assim, ela também é muito habilidosa também com esses espíritos voltados para a natureza, né? E tem até uma conexão empática com as flores, plantas e outras formas de vida vegetal. Apolo.
Esse talvez seja o deus grego mais versátil de todos, porque ele é um deus de muitas coisas ali. Ele é o deus do sol, o deus da música, da poesia, da profecia, da arquearia, o deus da medicina e por aí afora. Então não é difícil acreditar que os seus filhos ali sejam tão habilidosos quanto o próprio pai, né? E é óbvio, não quer dizer que um filho de Apolo vai ter todas as habilidades, né? Geralmente uma coisa mais distribuída ali. Então muitos filhos de Apolo são bons com arquearia, são bons atirando com arco e flecha, mas não só arco e flecha em si, mas a própria pontaria deles é muito boa também. Outros são excelentes em algumas atividades artísticas, como por exemplo poesias, escrevendo versos, a área da música também ali também, então eles são ótimos cantores, ou compositores, ou tocando algum tipo de instrumento, seja flauta, violino, bateria, gaita de fole, enfim, eles são ótimos com qualquer tipo de instrumento, né? Só que tem um filho de Apolo em específico que eu quero mencionar aqui, que é o Will Solas, que ganhou um protagonismo recentemente em um dos últimos livros do Riordan, ao lado do seu namorado, Nico de Ângelo, né? O mesmo Nico que eu falei lá nos Filhos de Ares, que além de ele ser muito bom com medicina, né? Afinal, alguns filhos de Apolo são ótimos com habilidades médicas, sejam na medicina, seja na veterinária, talvez também, se eu não estiver enganado, né? Seja na enfermagem, mas além dele ser um ótimo médico, tem ótimo habilidade com cura ali praticamente, né? Ele também sabe brilhar no escuro. Sim, no escuro, se ele quiser, ele pode acender ali e vira um abajur humano, ele fica brilhando como se realmente fosse o próprio sol ali andando do seu lado praticamente, né? Então, assim, até onde a gente sabe, ele é o único filho de Apolo que possui tal habilidade. Não lembro de ter visto nenhum outro semideus ali ou qualquer outro personagem filho de Apolo ali que tenha mencionado esse tipo de habilidade, né? Mas a princípio o Will Solas é o único que possui esse tipo de habilidade de brilhar. E ficam voltando duas deusas ali, dentre os deuses do Olimpo, que são a Hera e a Ártemis. Só que assim, elas são deusas virgens, elas não têm filhos semideuses ali, né? Tanto que os chalés que tem ali no acampamento meio sangue ficam vazios o tempo todo, são lá mais por uma questão de homenagem, porque elas não têm filhos meio sangue, né? No máximo, talvez, as caçadoras de Ártemis, que quando visitam o acampamento, elas ficam hospedadas no chalé da deusa, né? Mas nenhuma delas ali é realmente uma filha de Ártemis, né? Elas não foram geradas pela Ártemis ali, né? Elas costumam ser semideusas, filhas de outras divindades. Como, por exemplo, a Bianca de Ângelo, né? Que é irmã do Nico, como eu falei, né? Tanto por parte de mãe como também por parte de pai, ela também é uma filha de Hades ali. E a Thalia Grace, que como eu comentei, é uma filha de Zeus e que também faz parte das caçadoras de Ártemis ali, né? Então, essas são as únicas divindades dos 12 do Olimpo que não possuem filhos semideuses nenhum. E esses são os principais poderes e habilidades dos semideuses dentro do Riordanverse, e principalmente focado, é claro, nos 12 do Olimpo e mais o Hades, né? Mas se vocês gostariam de ver uma parte 2 com as outras divindades menores ali, talvez os filhos de Nêmesis, os filhos de Hipnos, de Hécate, de Nice, deixa aí nos comentários se vocês quiserem ver essa parte 2 aí também. E comenta aí se você sabe quem seria o seu pai ou a sua mãe divino dentro do Riordanverse, né? Se você sabe se você fosse um semideus, de qual pai divino você seria, né? E compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã de Percy Jackson, que é fã do Riordanverse, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E também deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame o que vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!